Olá, muito boa noite para todo mundo. Um bando de muriqui se agitou na galhada com a barulheira que o BenTV fez para avisar que estava vendo a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV chegando com a boiada na fazenda da Ramada. Mas enquanto a pionada foi armando o arranchamento, o assustamento da macacada foi passando e com a paz voltando a reinar na mataria, a gente anuncia o começo da nossa função novidadeira com a apresentação da prosa brideira do dia. No meio da correria que foi a semana passada, com todo mundo se preparando para a folia ou para terminar o serviço ligeiro para poder ficar sem fazer nada, né? A gente acabou comentando aqui, só rapidamente com os companheiros e companheiras boiadeiros, os resultados da exportação de carne bovina brasileira em janeiro, né? Mas o caso é de alongar mais a conversa por ser o assunto merecedor de prazo maior de prosa e pensamento para o seu correto entendimento. Fazendo então uma recordação para quem não estava presente, de acordo com a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, no mês passado foram despachadas para o estrangeiro um total de 181.690 toneladas, o que representou um substancioso crescimento de 13,4% em relação ao mês correspondente de 2023. Mas se a respeito da quantidade embarcada, o mês foi excelente, a mesma coisa a gente não pode dizer para o preço pago pelo nosso produto lá fora, né? Que ficou agora em 4.523 dólares por tonelada, com um esmagrecimento de 6,6%, fazendo a mesma comparação. De qualquer maneira, o engordamento acontecido no volume embarcado ajudou a não deixar diminuir o valor faturado pelo nosso setor exportador, que somou 821.784.000 dólares. Considerando a média diária, o dinheiro recebido pelos frigoríficos brasileiros teve uma alta de 5,9%. Passando então tudo na peneira, o resultado não foi exatamente o que a gente queria e gostaria, por conta da continuação da desvalorização da nossa mercadoria, né? Mas repare bem, a companheira fazendeira, que o forte aumento dos embarques dos últimos 2 meses, especialmente, são uma indicação de que o ano presente deve ser bom para a gente nesse terreiro. E as boas notícias não param de chegar, com a ampliação do número de frigoríficos autorizados a exportar para a China e para a Rússia, a abertura das porteiras do México e do Canadá e o grande aumento das compras dos Estados Unidos. Pois então, para a situação ficar excelente mesmo, né? Falta só o preço melhorar, mas aí o caso é diferente, é melhor se preparar, porque isso ainda vai demorar. Não adianta gastar meio caminhão de dinheiro para ter na propriedade um gado de primeira se essa boiada não tiver na invernada capim em quantidade e da melhor qualidade. Pois então, com esta prosinha de arrodeio, já fica anunciada a apresentação da nossa sessão sobre pastagem com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. E no programa de hoje a gente vai ver quais são as principais etapas da recuperação de uma área degradada. Confira. Olá, amigos, Wagner Pires, de olho no campo. E agora eu estou na Bahia, em Amargosa, na fazenda São José. Essa área aqui era uma área que estava degradada. E estava degradada com o quê? Com gramão. Tá? O gramão é uma gramínea, mas de muito baixo teor nutritivo. E aí a fazenda resolveu reformar. Qual é o procedimento que foi feito aqui? Primeiro, dessecação do gramão, para morrer tudo com glifosato. Esperou morrer, viu se não tinha nenhum errinho, morreu. Ele demora para morrer, mais de 20 dias, tá? E agora, tá fazendo o quê? Ele tá aradando com arado o terreno. Só que antes disso, sabe o que ele fez? Ele calcariou, mediante análise de solo. E isso é o correto, tá? Jogou metade da dose, fez a aradagem e agora vai vir jogando a segunda dosagem e gradeando. Vai nivelar, vai quebrar todos esses torrões e aí
depois vai fazer o plantio com mais de 60 dias de reação do calcário com fósforo. E aqui tem um outro fator nessa fazenda que tem que ficar de olho. É o Sporobolus índico, que ele tem uma disseminação na fazenda, que a fazenda teve o capricho de ir arrancando por muda, porque ele tem muito pouco disseminado. Se você tivesse uma disseminação de Sporobolus aqui, com essa aradagem que você está fazendo, você está tombando, está virando o solo. A probabilidade de um banco de semente voltar é mínima. Então, gente, isso aqui é o correto. Essa área é uma área com a topografia ligeiramente acidentada, que permite, que recomenda-se a conservação do solo, mas principalmente que se forme bem a pastagem daqui para frente. Vamos rever os conceitos, porque dependendo da formação que a gente vai fazer, o arado é a melhor solução e vai tombar a terra melhor e vai dar um melhor resultado para vocês, ok? Continue nos acompanhando e até a próxima, se Deus quiser. Estando já adiantada na lida estradeira, a comitiva pede licença para fazer aqui uma parada ligeira, mas é só no prazo de pegar uma guampa de água no Ribeirão e é já que a gente vai voltar para dar continuação na função. Aguarde. Com o eco da batucada ainda fazendo zoada lá nos fundos da Chapada e a folia já virada em cinzas nas ruas das currutelas e freguesias, o mundo já recomeçou a girar e o Brasil está voltando a funcionar. Aí, com o avançamento do calendário, para o povo do mercado pecuário, o caso agora é de assuntar e prestar muita atenção no lado que o carretão vai pegar no estradão daqui para frente, né? Pois então, para campear informação de qualidade a respeito do que é que deve acontecer no eito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Alcides Torres, o Scott, fundador e analista da Scott Consultoria, que, como de costume, vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente da casa dele, que fica em Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, seu Scott. É com muita satisfação que a gente recebe mais uma vez a sua honrosa e prestigiosa visita internética aqui no nosso arranchamento eletrônico. Faça o favor de entrar, sentar e ficar perfeitamente à vontade. Já podemos começar o ano, Scott? Podemos começar o ano, segundo a velha e boa tradição cristã. Uma boa noite para todos. Feliz ano novo, né, Feliz ano novo para nós, né? Ô, Scott, começando então o ano novo, né? A gente já tem uma ideia aí de como foi o consumo de carne aqui no nosso mercado caseiro antes e durante o carnaval, hein? Olha, o consumo durante o carnaval foi legal. A gente fez um levantamento hoje, consultamos aí os vendedores de carne e foi bom, viu? Então não decepcionou. O pessoal, pelo menos, ficou mais em casa churrasqueando. Bom, né? A quaresma que vai daqui até a Páscoa, Scott, ainda tem uma influência grande no consumo de carne aí pela população brasileira? Ô Sidney, ainda tem, tá? A gente estava discutindo isso aqui na Scott Consultoria, e nós fizemos um levantamento das quaresmas passadas, sabe? Então, o Brasil é o maior país católico do mundo e todas as outras seitas cristãs também respeitam a quaresma, sabe? Então, não é só a religião católica, mas também tem outras correntes que também fazem jejum, não comem carne. Não como era antigamente, no nosso tempo, né, Sidney? Mas sim, o consumo cai durante a quaresma. Ô, Scott, outra questão que também influencia bastante aí o consumo, né? Talvez até mais do que a quaresma, né? Você me diga aí se é verdade ou não. É a metade derradeira do mês, né? O mercado já está contando com isso, Scott? Já, a gente acredita que agora o consumo caia, mesmo porque você gastou dinheiro no carnaval e coisa e tal, né? Sim, a gente acredita que agora, na próxima quinzena, o consumo seja menor, viu, Cid? Agora, e a respeito da oferta de gado terminado, Scott? O que é que a gente pode esperar do mercado aí nesse prazinho daqui até o final de fevereiro? Que, aliás, esse ano tem um dia a mais, né? Pois é, olha, vai ser assim. Naquelas regiões onde a seca foi inclemente, digamos assim, o pessoal vai vender porque o pasto, apesar de já ter vindo, já está em boas condições botânicas, ele já não tem a mesma quantidade de massa esperada, tá?
E nas demais regiões de pecuária brasileira, o pecuarista agora ele pode segurar mais o boi para esperar preços melhores. Mas então eu acredito que a oferta ela vai ser maior nessas regiões mais afetadas, vai ser um pouco menor nas regiões menos afetadas, lembrando que esse poder de retenção se estende aí até abril, maio e depois também termina. Mas precisa fazer conta, viu? Para ver quanto custa por dia esse gado na fazenda, ver se vai ter reação no preço, ver se vale a pena, tá? Não valendo a pena, convém ir vendendo. Ô Scott, como é que deve ser essa próxima safra em termos de volume de gado ofertado na praça? Olhando bem mais lá para frente também, né? Até o final da safra, digamos assim. Olha, Cid, nós acreditamos que esse ano seja um ano ainda de boa oferta, mas de oferta menor em relação ao ano passado, tá? E aí a gente vai ter já, então, um enxugamento legal do mercado a partir de 2025. Mas esse ano a gente já tem menos vaca sendo ofertada, vai. Vai ter muita vaca ainda, mas menos vaca. Menos do que ano passado, né? Ô Scott, agora, quando é que os efeitos da mudança do ciclo da pecuária vão começar a aparecer no preço da arroba? Essa é uma boa pergunta. Sidney, a mudança de ciclo mesmo é só o ano que vem, ou final do ano, vai depender tudo do tamanho do consumo do mercado interno, exportação, mas, de novo, né, o pior passou já, viu? A não ser que venha aí uma hecatombe sanitária, mas o pior já ficou lá para 2023. Não virá, com certeza. Ô Scott, por que é que o mercado de gado de reposição continua patinando, hein? Porque o comprador está mais resistente em fazer investimento, tá? Está mais resistente em comprar. E por outro lado, está um ótimo momento para o recriador comprar, para o invernista, para o confinador comprar, tá? Então está tendo um embate aí entre vendedor e comprador, mas os preços não mudam muito, mesmo porque o preço da arroba do boi também não mudou muito. Então fica todo mundo jogando na mesma... Se fosse um violão, na mesma harmonia, viu, Sidney? Não muda muito. Ô Scott, janeiro e fevereiro foram meses absolutamente excelentes para o setor exportador de carne bovina do Brasil, né? Fevereiro também vai ser? Eu espero que sim, porque apesar do ano novo lunar chinês, eles estão comprando, tá? Então, normalmente eles paravam nas festas de ano novo, e isso não aconteceu agora, tá? Então, a perspectiva, vamos dizer, a expectativa do mercado, não é nem da Scott Consultoria, de todo mundo que a gente conversa, é que esse ano também seja um bom ano para a exportação de carne bovina brasileira. Lembrando que os Estados Unidos, que são um grande concorrente do Brasil, lá eles estão no ciclo de alta e a carne lá está com preço muito alto. Tá certo. Vamos aproveitar então, né? Ô Scott, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no programa. Bom final de quarta-feira de cinzas para você. Abração para você, para toda a turma boa da Scott aí. Até a próxima. Até a próxima, Sidney. Bom final dessa semana. Muita saúde e sucesso para todos nós. Para nós todos. Obrigado. Obrigado. E a comitiva faz mais uma parada ligeira e volta dentro de instantes. Aguarde. Os companheiros e companheiras fazendeiros de certo que já ouviram dizer que fazer o plantio consorciado de leguminosas com capim tem uma fieira de grandes vantagens que, no fim, vão ajudar a aumentar substanciosamente a produtividade do rebanho e a lucratividade da atividade, né? Mas também é verdade que, por esse mundão do sertão brasileiro, tem muita gente que investiu um bom dinheiro nesse sistema de produção e enfrentou muitas dificuldades para continuar tocando a empreitada em frente. Pois então, para saber qual é o jeito certo de usar esta tecnologia, a gente conversou recentemente a este respeito com o engenheiro agrônomo Paulo Bardawil, coordenador de pesquisas da Matsuda, e sendo o assunto sempre de interesse para quem ganha vida na lida de gado, a gente vai rever agora a gravação que foi feita naquela ocasião. Confira. Muito boa noite, Paulo. É uma honra e uma grande satisfação receber sua visita internética aqui no nosso arranchamento eletrônico. Seja muito bem-vindo e fique perfeitamente à vontade, que a casa é sua, viu? Obrigado, Sidney. É um prazer estar aí na Terra Viva, DBO. O DBO é um veículo que tem o nosso respeito e o respeito generalizado de todo o agro. É muito bom estar aqui, apesar da noite ser extremamente quente, nós estamos aqui à disposição.
Muito bom. Ô Paulo, qual que é a principal função das plantas leguminosas nesse consórcio com o capim nas áreas de pastagem, hein? Então, esse é um assunto assim extremamente longo, né? Mas eu vou procurar ser bastante breve para você. O que a leguminosa realmente tem que fazer no pasto é suprir o elemento mais necessário para as gramíneas, que é justamente o nitrogênio, né? Ela, através de uma fixação simbiótica com bactérias do gênero Bradyrhizobium, ela fixa o nitrogênio do ar, transfere esse nitrogênio para o sistema e do total fixado, 30% mais ou menos é aproveitado pela gramínea. Então isso diminui muito ou evita até a adubação nitrogenada mineral, que é a adubação mais cara e mais necessária para o pasto de gramíneas. Agora, por que foi que os plantios pioneiros, né, de leguminosas no pasto aqui no Brasil acabaram não dando um resultado tão bom quanto era esperado, hein? Pois é, Sidney, isso daí é uma coisa, uma história que a gente vive até hoje. Isso vem desde a década de 70, 80, né, quando houve o boom de pasto consorciado no Brasil. Naquela época, uma empresa muito grande brasileira importou da Austrália vários cultivares de leguminosas e importou quantidades grandes e vendeu aqui no Brasil. Só que essas cultivares não eram adaptadas ao nosso solo, ao nosso manejo, ao nosso clima. Então, o pecuarista que enfiou a mão no bolso naquela época viu suas expectativas frustradas, né? Ele perdeu dinheiro e o pecuarista não enfia a mão no bolso duas vezes. Agora, Paulo, o que foi que mudou no uso dessa tecnologia, lá desses plantios pioneiros, né, que você está falando, para os dias atuais? O que mudou, Silvio, foi o seguinte: nós temos mais ou menos, dentro da família das leguminosas, Saprophyta, 16 mil espécies. O Brasil é um grande centro de diversificação e, às vezes, de origem de várias espécies. Nós temos plantas de leguminosa aqui adaptadas a qualquer nicho ecológico que a gente precise, né? O que precisaria é investir em pesquisa, tanto pelos órgãos oficiais como pela iniciativa privada, para evidenciar, selecionar e produzir e pôr no comércio cultivares adaptados às nossas condições. Ô Paulo, agora o que é que a leguminosa representa em termos de nutrição para a boiada nesse pasto? Pois é. Enquanto a gramínea tem aí 12%, 13% de proteína bruta, a leguminosa passa de 20% facilmente. Normalmente 20%, 25%, 28% de proteína bruta na matéria seca. Então, é um reforço muito grande nutricional. E outra coisa que a leguminosa também, ela vegeta bastante melhor na época crítica do ano. Ela avança mais na época do inverno do que a gramínea. Quando a gramínea já parou o crescimento por temperaturas noturnas baixas, a leguminosa ainda está vegetando. Outra vantagem é que a leguminosa geralmente é aceita, com exceção da leucena, né? Mas ela é aceita depois de passada, porque ela perde os fatores de antiqualidade, principalmente o tanino. Tem um ponto ideal de consumo da leguminosa pelo gado, Paulo? Não tem ponto ideal. O que tem é a quantidade de leguminosa presente no pasto para que ela seja efetivamente dando resultado. Os trabalhos da Austrália e daqui do Brasil mostram que mais ou menos em torno de 25% a 30% de leguminosa presente na matéria seca do pasto é o ideal. Agora, o que acontece com o solo, né, nas áreas de pasto consorciado com leguminosa, hein, Paulo? Olha, por causa do sistema radicular da leguminosa, que é pivotante, quer dizer, ela atinge as profundas camadas do solo, ela consegue bombear nitrogênio e nutrientes de camadas mais profundas, ela também provoca uma aeração no solo. Ela melhora a estrutura do solo, melhora a aeração, melhora a vascularização do solo, né? E também ela acumula mais matéria orgânica.
ela contribui para um acúmulo maior de matéria orgânica no solo. Muito bom. Ô Paulo, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa, né? A gente sabe que esse assunto aí é um assunto que vai longe, dá para prosear muito a respeito disso, né? Mas é muito importante essas suas informações, muito precisas, né? Para a gente ir pesquisar um pouquinho mais a respeito disso, né? Obrigado, viu, Paulo? Grande abraço para você e até uma próxima. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Como é costume e tradição, em toda quarta-feira de cinzas, o pessoal que faz a pesquisa a respeito do mercado do boi gordo tirou o dia para descansar do carnaval. De modo, então, que a gente não vai poder contar para os companheiros e companheiras fazendeiros o que aconteceu com a arroba e qual foi a evolução da sua cotação, né? Sendo assim, para arrematar esta função, falta só fazer a recitação do versinho do dia, que é o seguinte, vai ouvindo. Essa sina de sofrer desilusão eu rejeito, mas eu prefiro levar no peito o risco da paixão, temperada com uma pitada de razão, do que viver uma existência desenxabida, protegida de qualquer desafio e guardada no rancho frio da prudência exagerada. A felicidade é uma boiada desgarrada na chapada, que tem de ser campeada, domada e reunida no curral do coração, para poder dar um sentido na vida do peão. Foi lidando nessa seara da verdadeira cultura sertaneja brasileira, onde nunca vai faltar inspiração para quem tem poesia no coração, que a gente foi versejando a respeito da lida e da vida cotidiana, e aí o povo foi gostando, pedindo mais, até que o jeito foi organizar tudo e publicar. Pois foi assim que nasceram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já divertiram e emocionaram muitos milheiros de pessoas por esse mundão do sertão. Se o companheiro ou a companheira boiadeiros ou não ainda não leram e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem falar comigo mesmo no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastic@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E assim a comitiva vai chegando ao termo de mais esta empreitada e enquanto a tropa está sendo preparada para ganhar de novo o chão do estradão, a gente vai se despedindo do povo aqui desse sertão, prometendo voltar com Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.